Hoje eu estou aqui junto com a minha parceira Bruna, junto com o meu parceiro Christian também, nossa equipe, fora o pessoal do back-office, Sinduscom também, que está despendendo aí muita energia em cima desse projeto. O motivo desse nosso encontro aqui hoje é conhecer um pouquinho mais a respeito do desafio da MRV, né, da nossa mantenedora MRV. E aí eu vou convidar também a participar aqui hoje junto com a gente o Fabrício de Stefano Moyoz, que é gestor executivo de qualidade pós-entrega, e também o Everton Teixeira, que é líder de controle e condomínio aqui hoje junto com a gente, para eles falarem um pouquinho mais a respeito do desafio que eles estão trazendo para a gente trabalhar nesse nosso programa de inovação, né, e depois um pouquinho da explicação deles a gente vai abrir para uma interação junto ao público. Vocês podem ficar à vontade também para endereçarem as suas perguntas através do chat, né, e caso alguém queira fazer alguma manifestação de forma oral, a gente só pede para que vocês, né, levantem as mãos. Vocês podem ter acesso a isso clicando em participantes, levantar a mão, e que a gente vai coordenando isso junto aos nossos mantenedores. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais do desafio da MRV, que é o desafio de implantação virtual de condomínios, atendendo a todas as prerrogativas legais, né? É um desafio que a gente estava até conversando aqui antes da gente iniciar, que o gancho ele foi bastante pertinente, inclusive pelo momento que a gente vem passando, né? Um momento de pandemia, né, onde as empresas estão procurando realmente se adaptarem, né, a esse novo momento, essa nova condição, né, e a MRV foi bastante feliz em trazer esse tema aí para a gente debater aqui, né, apresentar e posteriormente desenvolver algumas soluções. Então, eu gostaria de parar de falar aqui um pouquinho, apresentar o pessoal da MRV que está aqui em São Paulo, junto comigo, de onde eu falo. Boa tarde, Fabrício, boa tarde, Everton. Passo aí a palavrinha para vocês. Bom, boa tarde, Conrado, Bruna, boa tarde a todos. Enfim, estamos na empresa, a gente tem as nossas, não só as nossas, né, temos as regras aí em relação ao Covid a seguir. Já fizemos os testes, acho que todos estão nos ouvindo bem. Se tiver algum problema, só comunicar aí, né, enfim, pelo chat ou solicitar. Como o Conrado já falou, somos responsáveis direto pelo processo dentro da empresa, no dia a dia, né, nas implantações de condomínio realizadas fisicamente, vamos dizer assim, né, nos eventos da AGOI, né. O Everton é quem lida diretamente com isso no dia a dia. Até fazer uma parte aqui, Conrado, tem tem várias pessoas aí que a gente está vendo que a gente já conhece, já tem contato, já teve contato, talvez alguns a gente vai ter contato no futuro, mas é bom ver que tem tanta gente assim no mercado já, de certa forma, né, envolvida aí para ajudar a gente a solucionar. Eu vou fazer aqui um breve, para quem não conhece, né, estou dizendo isso porque alguns já conhecem a empresa, mas para quem não conhece, fazer um institucional aqui, né. A MRV, enfim, o nosso logo atual, aí, mais que uma nova casa, né, o nosso desejo é produzir um novo mundo, mas vamos lá. Pode ir. Hoje a MRV, ela é uma plataforma habitacional completa, né, quando a gente olha ao nosso lado, só as empresas, no caso, habitacional, né? Então a MRV, ela faz incorporação e construção residencial em todo o Brasil. A Urba é um braço da empresa, né, que faz desenvolvimento de loteamento sustentável. A MRV, MRL e MRV Prime são parceiras, sócias nossas, que tratam também diretamente da construção residencial. E a Lugo é a mais nova empresa dentre todas essas, né, onde ela é a nossa primeira startup, né, do grupo, com foco em aluguel de apartamentos, tá? Enfim, a empresa hoje, para a gente colocar todo mundo na mesma
plataforma. Aí a empresa hoje atingiu, né, a gente tem a cada 200 brasileiros, hoje, pode chamar um MRV de seu, né, são moradores de um MRV, então são mais de 1 milhão de pessoas impactadas, né, que moram nos nossos empreendimentos. A gente já teve, então, a possibilidade de reduzir o déficit habitacional em 22 estados e 160 cidades brasileiras. Pode ir. Então, são mais de 400 mil clientes, né, porque 1 milhão de moradores, a gente tem uma taxa de ocupação média de 2,5, 2,8 clientes por unidade, e o que a gente busca, enfim, são ter os diversos canais de relacionamento, trabalhar a experiência do cliente e o atendimento cada vez mais próximo, né, com o cliente, na casa do cliente, na palma da mão do cliente. E vamos partir, então, para o nosso problema. Para o nosso desafio, né, para ser mais exato. Com toda essa situação do Covid, né, enfim, essa pandemia aí que nos assola, surgiu no meio do caminho, a parceria já estava feita, né, com o ICOM, e a gente teve a possibilidade de escolher esse tema como tema a ser trabalhado aí nessa união de forças. Mas ainda dentro disso, né, para o quanto que isso representa numa empresa como a MRV, né? A gente implanta entre 90 e 100 condomínios por ano, o que corresponde, em média, a 40 mil imóveis ano. Nessas implantações hoje, a gente tem 60% de quórum. Lá na frente a gente vai explicar um pouquinho melhor o que seria isso, né, o porquê de passar esse dado. Normalmente, cada cliente vai acompanhado numa implantação por pelo menos mais uma pessoa, né, na média, sendo, né, considerando, então a gente pegar um empreendimento como esse, né, até colocamos ele de propósito, o empreendimento nosso de Guarulhos, com 1.808 unidades, uma implantação presencial com mais de 2.000 pessoas, né, as duas fotos são do mesmo evento. Então, assim, a gente conseguir transformar tudo isso de uma forma digital é um sonho, né? A gente sabe, de novo, né, já tem muita coisa acontecendo, mas a gente quer a gente quer ter um pacote completo, né? Enfim, a grande maioria dos nossos empreendimentos, para terem ciência, né, os empreendimentos em média têm 1.800 unidades. Não, nossos empreendimentos têm média de 200 a 300 unidades. Mesmo para nós, esse é um empreendimento, foi o nosso maior empreendimento entregue até hoje. Tá? Então, vamos lá, o desafio principal. Vou ler na íntegra aqui, né? Conseguir definir padrões que atendam à necessidade da incorporadora, clientes e cartórios, para que os assuntos deliberados na Assembleia Virtual online, principalmente na AGOI, que é o nosso foco principal, não é qualquer Assembleia, mas principalmente a Assembleia Geral Ordinária de Implantação, a AGOI, enfim, que são relatas em ata, tenha êxito no processo de registro na ata e posteriormente no processo de emissão de CNPJ. Também se faz necessário a garantia que não ocorram imprevistos como uma impugnação. Então, por que tudo isso? Né? A gente já tem processos, né? Já tem sistemas acontecendo, já temos parceiro em relação a isso, né? Mas a gente precisa dar um passo à frente, no sentido de fechar, não existam lacunas, né? Isso é o que a gente pretende e que não existam, pensando no Brasil, né? A gente está falando aí em praticamente 160 cidades, quase todos os estados, né? Então, a amplitude da MRV um pouco maior do que outras construtoras aí, mas é algo que vai atender muita gente, né? Aí, só para registrar, a AGOI, ela tem o papel, quando nasce o condomínio, né? Pode deixar, vida, quando surge o empreendimento, né? Então, quais são dessas obrigatoriedades? Aí, Everton, se quiser até falar um pouquinho, pode ir. Na verdade, a maior parte das obrigatoriedades que nós temos são sempre registradas na convenção, né? Na minuta, assim que sai o RI. E a gente tem algumas coisas, quando a gente coloca de forma online, que começam a ter as dificuldades, né?
Então, que nem quando a gente coloca lá que na convenção através de carta registrada, a gente tem um sistema de correios, esse tipo de coisa, mas quando coloca de forma online, qual que é o parâmetro? Qual que é a dificuldade? O que pode ser exigido? O que comprova que a pessoa recebeu essa convocação de forma online? Então, quais soluções, dificuldades, né? Quais são as soluções que a gente teria para estar fazendo referente a isso? Outra questão da obrigatoriedade, né? Quando a gente faz a reunião presencial, a gente tem a lista de presença, que você confere documentação com foto, cada cliente assina, confirmando que esteve no local, que participou dessa assembleia. E quando a gente fala da questão online, a gente tem essa questão de como fazer isso. Como colocar que aquela pessoa participou, como que ela votou, quanto tempo ela ficou ali, quais são as questões que a gente precisa fazer para conseguir ter esse registro da participação dessa pessoa dentro de uma assembleia online. Não, aí assim, até continuando aí, para ficar claro, até para quem não conhece, né, como imagina um empreendimento daquele, né, de 1.808 unidades, ou que seja um empreendimento de 300 unidades, onde você precisa receber esse cliente num período curto, que ele não vai chegar muito antes da assembleia, você tem as chamadas estipuladas, né, mas dentro de um período aí de meia hora e 1 hora, você precisa acolher esse cliente, recolher uma assinatura dele, conferindo o seu documento, muitas vezes colocando na mão dele um equipamento de votação eletrônica, ou que seja um cartão para que ele possa fazer um voto, inclusive para que seja um voto só, porque às vezes tem pessoa que vai com mais tem gente que vai com a família inteira, né? Você não vai cercear o direito de entrar, mas você tem direito a um voto só, né? Então, não só esse controle de entrada, né, já digamos assim, é um ganho em cima da obrigatoriedade, a hora que você consegue fazer isso de forma virtual, você consegue acolher 300, 400 pessoas, consegue certificar que são as pessoas que representam realmente aquela unidade, de uma forma rápida, sem fila, sem desgaste, né, até emocional, de insatisfação. No empreendimento, imagina receber 1.800, dos 1.800, que tem aí do lá 1.200, 1.300 representantes, para você organizar a entrada de 1.300 pessoas e conferir documento, imagina o quanto que isso é traumatizante, não só para o cliente, mas para quem tem que organizar e fazer isso acontecer, né? Então, essa é uma dificuldade, já seria um ganho dentro dessa obrigatoriedade, né? Mas aí já é uma das situações chaves a ser vencida, que é exatamente isso, né? Como hoje o cartório ele reconhece essa lista de presença assinada, né, Everton, para um determinado, para o registro, né, que precisa ser feito, né, para o surgimento do condomínio, e de forma digital, né, como fazer isso e não deixar lacunas, como fazer isso da melhor forma possível, pensando do lado jurídico da coisa. E quando a gente fala só de local também, até mesmo pela MRV, a gente tem algumas cidades, né, que nem sempre tem um espaço para alojar a quantidade de pessoas que a gente tem naquele empreendimento, com acompanhante, tudo isso. Então, que nem, por exemplo, você pega Guarulhos para conseguir um espaço para 2.000. Nesse caso aqui, presente chegou a ter mais ou menos 2.200 pessoas. Então, não é todo lugar que tem um espaço que vai conseguir comportar essa quantidade de gente. Então, tem essas questões de dificuldade com relação ao presencial, tá? E quando a gente fala pode deixar, assim, estamos vivendo hoje uma pandemia, né, mas mesmo que ela não existisse, a gente nunca teve livre de qualquer situação como essa, então não ter que juntar essas pessoas todas de uma vez só, presencialmente, né, enfim, e que elas não precisam se deslocar para ir até lá, depois o retorno até o seu imóvel, muitas vezes vir de outra cidade, seja lá o que for, talvez o principal ganho talvez seja até para o cliente, mais do que para nós, MRV, mas para nós ele vem na linha da satisfação, né? Tá. Aí quando a gente fala de algumas coisas de padrões legais, né, existe um projeto de lei ainda, que não foi aprovado tudo, que determina que praticamente as assembleias online
ela só poderia ser utilizada para complemento de uma assembleia presencial mediante a um quórum que não foi atingido. Então, quando a gente fala de agora, que tem que eleger síndico, você vai fazer a apresentação de previsão orçamentária, esse tipo de coisa, então são assuntos que a gente precisa, como que a gente pode compor isso numa assembleia online? Até mesmo deliberar algumas coisas, porque tem alguns assuntos que são polêmicos, gera um pouco de discussão. Então, como que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Qual o resguardo que a gente pode ter com relação a problemas, evitar de o cliente, mas eu não concordei com isso, e comprovar, por exemplo, que ele pelo menos estava presente. Porque muitas vezes o cara fala assim, não fui nem convocado, não participei. E é esse que quando a gente fala de padrões com relação aos assuntos que podem ser deliberados, a pessoa começa, eu não participei, mas esse assunto não pode ser tratado aqui. Então é o tipo de coisa que a gente precisa é um dos desafios que a gente tem, que nós temos aí daí para frente. E a gente tem pode até voltar lá, só para deixar claro, pessoal, assim, a gente está colocando aqui o que a gente já conhece, né, o que tem de projeto de lei sobre o assunto, pode ter algo mais novo e etc. Assim, a gente só colocou alguns exemplos para dividir a dor, né? E que vocês possam, enfim, nos ajudar, enfim, que a gente possa fechar parceria para achar a solução para essa dor. Pode ter algo mais novo, enfim, algo que a gente não tenha conhecimento. A gente só está usando alguns exemplos para até mostrar o porquê do Hub, né, o porquê desse desafio, que até onde a gente sabe e o que a gente já encontrou de mercado, existe ainda vou chamar de lacuna aqui, né? Existe algo ainda a ser sanado. A gente não pode correr o risco em relação a isso, esse é o desafio principal aqui. E aqui a gente está entrando na questão de registro de ata, que eu acho que é um dos principais pontos, né? Que o objetivo quando a gente faz a assembleia, tudo bem que é eleger tudo, mas é registrar esse momento, que é realmente. E aí, quando eu falo padrão nível Brasil, eu entrei em contato com vários cartórios de várias cidades diferentes para verificar as possibilidades desse sistema de registro dessas atas. Então, cada cartório, às vezes, coloca uma situação diferente. Tem cartório, por exemplo, que chegou a colocar lá que para esse tipo de assembleias tem que ter um certificado digital. Só que o certificado digital é uma coisa que realmente não é uma utilizada por boa parte da população no Brasil. Não é uma coisa que é comum você estar utilizando. E aí, além disso, quando você fala de certificado digital, como vou ter que ter um sistema, então, para adequar esse certificado para a pessoa assinar a presença? Então, como tratar isso? Como tentar atender, por exemplo, suprir essa necessidade desse certificado digital, né? Isso, para a gente conseguir ter esse registro tudo direitinho, tá? E esse aqui é a nossa questão das expectativas, ganhos e metas, né? Que principalmente são os benefícios com relação à implantação de forma online, que é aumentar o quórum, possibilitando atraindo mais proprietários para esse momento tão importante do empreendimento, principalmente porque a gente ensina muitas vezes o que é viver em condomínio. No caso da MRV, boa parte dos clientes é o primeiro imóvel, então na implantação de condomínio a gente passa um bom conteúdo do que ele precisa saber, do que é viver no empreendimento, do que é viver dividindo o seu espaço com outras pessoas, né? Cumprir o processo da entrega quanto às suas obrigações legais, entregar ao cliente uma agora organizada, ágil, de fácil acesso para todo e qualquer público, de condução simples e que deixe o cliente satisfeito. E a questão do reduzir custos com os eventos, principalmente para os próprios empreendimentos também. Depois de entrega, a gente está falando da Agoi, mas tem as assembleias extraordinárias, que também tem que fazer locação de espaço, tem que fazer toda essa infraestrutura que a MRV monta para fazer uma Agoi. Os condomínios também tem que fazer isso posteriormente. E aí, quando você fala de condomínio, não é tão simples organizar, né? Principalmente porque as pessoas estão lá, muitas vezes, primeiro imóvel, acabou de mudar, está fazendo reforma, comprando móveis, e aí ainda tem o custo para fazer uma assembleia. Então é complicado quando a gente tenta reduzir custo, visando o quê? Visando realmente o nosso cliente. Quando a gente fala em aumentar o quórum, na Agoi ela já é muito importante. Quanto mais clientes estiverem cientes de todo o processo, é ganho para nós e é ganho para o cliente, né? Isso não existe dúvida.
Então, é uma expectativa mesmo, e a gente sabe no dia a dia, né, afinal, tratamos de condomínios no pós-entrega, o quanto que o quórum cai, inclusive depois da AGOI, né? Em todas as demais assembleias, enfim, imagina, o empreendimento de 1.808 unidades, para definir regulamento interno. Oi? Para definir regulamento interno. Assim, a gente sabe que o quórum cai muito, então, assim, é um ganho para nós, e se isso pode perpetuar, né, para o condomínio em si, para as outras centenas, milhares de assembleias que vão ter. E claro, né, eu já vou do primeiro para o último item ali, que a ideia, imagina um evento daquele, quanto que custa, né? Então, para quem implanta 100 condomínios ano, a gente tem sim uma expectativa de redução de custo. Isso é um ganho consequente ao inicial, a ideia nem surgiu por isso inicialmente, mas é uma expectativa sim, tá? Aí, essa imagem, para nós, né, Conrado, para nós, MRV, foi até assim algo, um trabalho feito do ICOM aí, né, do ICOM Hub, onde, discutindo as ideias, né, vai se enumerando cada um dos ganhos, das dificuldades, dos pontos críticos, né? A gente deixou ela por último, mas basicamente tudo que a gente falou, de alguma forma, está aí, né? Ou desenhado, ou descrito, a questão de base legal, emissão de CNPJ, quórum, ganho de tempo, ganho de custo, enfim. E aí a gente nós vamos deixar essa imagem aí para agora elucidar, esse é o encerramento no que a gente tinha para passar, o Conrado, e agora a gente gostaria de tirar as dúvidas, né, mais especificamente sobre o desafio em si. A gente já tem uma dúvida aqui. Vamos lá. Do Marco Antônio. A alteração da legislação não é uma premissa para a viabilidade de uma eventual solução para essa demanda? Então, Bruna, pode ser, mas pode existir alternativas, né? Como a gente disse, de certa forma, isso já acontece hoje, mas o quanto que existe isso de base legal? E eu vou ser até um pouco otimista aqui. A legislação tende a mudar, inclusive já tem um material no CNJ desde a sexta-feira retrasada, que fala algo sobre o assunto, mas ainda a ser votada, né? Está entrando como caráter, a priori, como emergencial, mas é uma das coisas que devem vir para ficar. Mas esse a gente entende que é um dos desafios. Se realmente essa for uma premissa, e não existir alternativa, nós estamos falando aqui da MRV, que tem o seu peso, com o peso do Sinduscom, que é o nosso parceiro principal aqui, né? E nada nos impede junto de outras construtoras, grandes construtoras que estão também nesse trabalho, se precisar, a gente procurar essa mudança legislativa, e ganhando força, enfim, né? Mas, a priori, já tem algo direcionado nesse assunto e a gente está envolvendo aí o mercado para entender se, de repente, isso já não tem pronto, né? De novo, não somos os especialistas, né? A gente tem um problema que a gente está sentindo ele na pele hoje, temos alternativas sendo utilizada, a qual a gente entende que ainda não está 100% em relação à questão legal, que é o que a gente está discutindo aqui, que é em relação à pergunta, né? Mas o que a gente vai procurar é exatamente isso, são parcerias, enfim. O que tem? Já tem algo no mercado? Então, talvez, é isso que a gente está procurando. É isso aí, Fabrício, isso aí que você colocou, foi até interessante você ter abordado e passado por isso na sua resposta,
né? O Sinduscon, ele possui, obviamente, os seus comitês, os seus grupos de trabalho, todos eles, né, focados em trabalhar não só, né, questões sobre tecnologia, inovação, né, como o CTQ, o Comitê de Habitação Social também, mas a gente tem um comitê jurídico, né, que também está à disposição e a livre acesso das empresas mantenedoras, né, a se conectarem para que, se caso a gente precise realmente viabilizar alguma discussão em torno desse assunto, em torno de qualquer outra pauta que seja pertinente, né, a gente abordar e desenvolver para que a gente possa aí, semear o terreno da solução, sem dúvida nenhuma a gente vai estar fazendo, e essa grande contribuição também que o Sinduscon São Paulo tem aportado aí junto ao Hub de Inovação. Bruna? Tá, temos mais algumas dúvidas aqui. Começando aqui pelo Gilson. A MRV já tem feito suas implantações de forma virtual? Temos experiência com apenas 3 empreendimentos, mas de forma positiva. A gente fizemos... É uma pergunta ou é uma afirmação? É uma pergunta e uma afirmação. Primeiro ele pergunta se você já tem feito essas implantações de forma virtual. Sim, na verdade, a gente começou semana passada com uma parceria uma empresa, né, que é a Manager no momento, e a gente começamos a realizar e estamos fazendo, né? Tem a experiência positiva de alguns clientes, mas ainda tem alguns pontos que precisam ser adequados. Então tem cliente que tem algumas dúvidas, que daí, como tratar isso, sendo que na Assembleia Online, muitas vezes você não tem essa oportunidade de tirar as dúvidas dele. Então tem algumas coisas que ainda precisam ser adequadas com relação a isso. Mas tem acontecido. Tem acontecido. Qual que é o feedback? A aceitação é muito recente. Então, assim, aprofundar nessa discussão agora aqui, acho que nem seria um mérito. Mas, sim, estamos fazendo, sabemos de algum possível risco, estamos medindo a aceitação do cliente, e também das equipes internas, né? Mas é muito recente. Tirar qualquer conclusão nesse momento é prematuro. Tá. Temos uma pergunta aqui do Márcio. A execução de assembleias virtuais de acionistas já estão ocorrendo... não, é uma afirmação, tá, gente? A execução de assembleias virtuais de acionistas já estão ocorrendo, a legislação já está em flexibilização. Então, é só uma pontuação que ele fez aqui. Isso, nessa questão de acionista, por exemplo, é uma das questões que eu apontei, que ela ocorre, mas existe o certificado digital, que é um dos apontamentos que alguns cartórios colocaram. Que, para quem é acionista, é uma coisa que é comum você ter, mas nem sempre é comum para o nosso público, para o nosso cliente. Não é uma coisa que ele utiliza com rotina. Então, e ela tem um custo também anual. Então, às vezes, a pessoa, para utilizar uma vez, ela não vai querer fazer esse tipo de processo. Então, as de acionista, ela realmente já está acontecendo. A gente tem o Banco Inter, que é do Grupo MRV, que também já realiza dessa forma, mas exige a necessidade do certificado digital. Tá, a gente tem aqui a pergunta do Márcio. Qual que seria o modelo de parceria? Bruno, acho que nesse caso eu respondo. Assim, eu posso responder. Eu acho melhor. Obrigado. Tá. Ô, Márcio, então, a gente tem um processo de inscrição aberto agora, né, até dia 16 de maio, e depois, caso selecionada a empresa, vocês têm o desenho do escopo junto com a MRV, né, no caso aqui. Desenhando esse escopo, vocês encaminham para eles, né, uma proposta comercial, entrem em um acordo como seria implementado isso. A gente está falando de POC, né, inicialmente, para depois, se tudo der certo, criar a escala. Mas a parceria seria essa, uma contratação, né, para a POC inicialmente, e depois criar a escala, quem sabe, para as outras mantenedoras também. Se quiser acrescentar também, Conrado... Um pouquinho desse processo, esse processo todo, na verdade, ele está descrito, Márcio, no nosso edital, você encontra ele no nosso site,
O nosso site a gente vai mostrar ele aqui no final, mas é o www.iconhub.com.br. Lá você encontra o edital, você pode baixar ele na íntegra, né, e a gente descreve direitinho cada uma dessas etapas, né, do processo de tanto de adesão, né, de participação como uma empresa, uma startup no Hub, para que a gente possa aí formalizar e vocês também terem mais acesso ao modelo de relacionamento que a gente tem imprimido aqui. A gente tem uma outra pergunta, não tem nome da pessoa aqui, mas feita a assembleia virtual de constituição de condomínio, deve-se colher a assinatura posterior dos condôminos em lista de presença impressa para efeito de legitimidade? Tem cartório que colocou essa situação. Eles falaram que, assim, como não existe a possibilidade do certificado digital, seria uma das alternativas. Você faz a GOI e você sai recolhendo a questão da assinatura posteriormente. Só que é uma coisa que é bem complicada de você fazer quando você tem um empreendimento grande, porque assim, principalmente na GOI, que é a Assembleia Geral de Implantação, as pessoas não residem no empreendimento. Então você vai ter toda uma dificuldade de pegar a assinatura no local onde cada pessoa vai estar. Então não é algo tão simples. Para estar se executando operacionalmente, isso não é viável. É possível, mas não é o indicado. Né? Sim. Isso está até sendo considerado aqui na animação, né, pessoal? Assinatura digital e registro, para que a gente possa, de alguma forma, a MRV também consiga automatizar um pouco desse processo e reduzir essas questões como deslocamento e esse trabalho adicional que teria sendo feito de forma presencial. Porque quando você fala, na verdade, quando a gente fala de deslocamento, é o cliente, lógico, para ele assistir a assembleia, mas depois também, o deslocamento que ele vai ter, às vezes, vai ter que achar a pessoa, vai ter que ligar, marcar, aí se tem algum imprevisto, a pessoa não chegar no horário, vai atrasar a vida do cliente. Então, é esse o tipo de coisa que a gente quer evitar. Tem que evitar. Esse que é o objetivo principal que a gente está pedindo o auxílio. É realmente tentar deixar de uma forma mais fácil e ágil, tanto para o incorporador, quanto para o cliente também. Do desafio como um todo, a gente já vem conversando sobre isso, né, Conrado? Esse é o ponto principal, talvez, aí, né? Como deveria, como pode, quais são as possibilidades dessa assinatura digital para que não exista problema algum em relação ao registro, pensando em empreendimentos praticamente em todos os estados, em mais de 160 cidades, isso quando falamos só de MRV. Né? Sim, então, exato. E de empreendimentos que nossa média é de 200 a 400, mas nós temos empreendimentos de 600, 800 unidades. Então, imagine você começar a pegar assinatura de lista de presença de 800 pessoas posteriormente. Sim, exatamente. Ou até mesmo trazer para anterior, né, essa questão dessa assinatura digital, você criar isso, você talvez, de certa forma, orientar o cliente, né, a contar com uma ferramenta como essa para lá na frente você inserir todos no mesmo processo. Isso aí. Bruna? Na Assembleia em si, no caso, seriam pormenores, né, mas também são ganhos, né? Quanto mais ela for direcionada ao público, né, de uma forma com acesso fácil, vou relatar aqui o de feedback positivo, né, que a gente tem visto do que a gente já fez, o cliente elogiando a questão da votação virtual, onde ele visualiza, né, os percentuais de concordância ou não com o tema em discussão, enfim, até formatos de como discutir isso, né, a plataforma em si a ser utilizada, o que é melhor, né? A gente sabe que isso o céu é o limite, né? Então, esses são ganhos esperados, né? Isso aí. A gente tem uma pergunta que acredito que já tenha sido esclarecida
nessa conversa aqui, mas eu vou repetir para não ficar nenhuma dúvida, tá? Principalmente para condomínios já implantados, realizar a assembleia na forma virtual e enviar a lista física para assinaturas no condomínio não é uma alternativa viável? Então... Sim, Bruna, isso já acontece, como a gente tem dezenas ou centenas de empreendimentos que a gente implantou da forma, com o evento, né, vamos dizer, com a forma física, e que as assembleias já são de forma virtual anterior a isso tudo. De novo, nesse caso, ela é mais tranquila, porque se faz a assembleia, de certa forma, aí o condomínio já se ajusta junto com a administradora, talvez já tenha um certificado digital, ou deixa essa assinatura em aberto, mas o cliente já mora lá, ele vai passar na portaria em algum momento e assina. Então, já existem facilidades para um empreendimento constituído. No nosso caso, que é a instituição do condomínio, existe essa questão de como colher, né? Como a questão da assinatura é um dos pontos críticos, como a gente falou. De novo, empreendimentos entregues, a gente sabe que acontece já com rotina. Empreendimentos entregues, na verdade, esse processo em si, ele é utilizado tanto para pegar a lista de presença, quanto para conseguir quórum específico para um determinado assunto, que muitas vezes não conseguiu ter naquele momento, mas você pega a assinatura depois. Acontece, é um processo que é aceito pelo cartório, tá? Quanto a isso, recolher a assinatura depois não tem problema nenhum. O problema que a gente está falando quando a gente fala de implantação é a viabilização disso, que é um pouco mais complicado. Muitas vezes fica aberta por dias, né, essa depende essa qual lista, for o assunto, né, da AGE, né? E do índice, né, do quórum que precisa atingir, mas quando voltando para a nossa situação, o nosso processo ele tem que ser ágil, né? Muitas vezes a gente implanta o condomínio numa semana, para na outra semana entregar uma área comum, e dali 15 dias e fazer a entrega de chaves, né? Então, em menos de um mês, a gente implanta, entrega e já começa a entregar. Não dá para ficar correndo atrás de cliente para pegar a assinatura. Enfim, perderíamos um mês com isso, sei lá. Tá. Uma outra dúvida aqui do Ricardo já foi verificada a previsão de assembleias virtuais na convenção do condomínio para novo empreendimento? A gente está trabalhando já nisso. Quando a gente fala da questão, às vezes, de cartório, tem algumas questões que essas são as definições também que a gente precisa porque tem cartório, por exemplo, que ele até aceita, você coloca esse assunto já na convenção, porém ele já quer que você estabeleça como vai ser o sistema de presença, como vai ser o sistema de votação, qual vai ser o sistema que vai ser utilizado. Então, as prerrogativas de como irá funcionar essa assembleia para daqui 2 anos, porque você faz a minuta no registro da incorporação, né? E a implantação acontece aí mais para frente, 1 ano e meio, 2 anos. Mas você já tem que estabelecer todas as regras de como vai funcionar essa implantação de forma virtual, estabelecer já todos os padrões. Inclusive, quando a gente fala de cartório de notas, né, que é onde faz o registro do RI, alguns cartórios colocam até, inclusive, eu já tenho que estabelecer, nesse tipo de assembleia online, quais serão os assuntos que serão tratados. Então, ele quer que se você realmente já coloque tudo discriminado. E aí tem a MRV ainda está trabalhando nisso já para incluir nos próximos. Muito bom, Everton, obrigado. É que só para deixar claro, a gente tem 2 tipos de cartório, né? A gente tem o cartório de notas, que mexe com registro de incorporação, né, registro de matrícula, e a gente tem o títulos e documentos, que é onde a gente normalmente faz o registro das atas. Então, até mesmo o entendimento desses 2 tipos de cartório, mesmo que na mesma cidade, muitas vezes são diferentes. Né? Então, que nem, por exemplo, quando eu ligo... Vou dar um exemplo, o Minas Gerais. Minas Gerais, o cartório de nota, ele não entende que para eu registrar uma lista de presença exige-se um certificado digital. Mas aí, quando eu vou no cartório de títulos e documentos, que é onde eu vou registrar a ata, ele fez a exigência desse tipo de certificado. Então, tem essa questão dessa diferença entre os 2 tipos de cartório, tá?
Algumas plataformas permitem a emissão de relatórios de participantes, registrando nome, CPF, e-mail, entre outros dados. Esse tipo de comprovante de presença não é aceito pelos cartórios no registro? Entre alguns cartórios, a gente está verificando essa possibilidade. Colocou-se a possibilidade de, com esse relatório, ter validade mediante assinatura do secretário-presidente do síndico eleito, ou seja, eles assinando que aqueles relatórios são verídicos, mas existem alguns cartórios, por exemplo, que nem eu falei, eles não aceitam esse tipo de documento. Eles realmente estão batendo o pé num certificado digital. Tá? Por aqui acabaram as perguntas. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Enquanto o pessoal aí faz um último apanhado nas perguntas, eu queria agradecer também a presença. Eu vi que o Flávio Vidal, gestor executivo de inovação da MRV, que provavelmente deve estar lá de Belo Horizonte acompanhando a gente aqui. Queria agradecer a presença dele, agradecer também pela parceria, né, que a MRV tem ajudado a construir aqui com a gente no Econ Hub, não só o Flávio, mas toda a equipe também que está lá em Belo Horizonte, a Bárbara, a Raquel, que também vai acompanhar a gente em algum momento. Queria agradecer aí a presença deles. Aproveitar também, gente, para dizer, né, acho que reafirmar o que a Bruna disse, que nós estamos com as inscrições abertas já desde o dia 16 de abril, né, em que a gente fez o lançamento online do primeiro ciclo do nosso programa de inovação aberta. Então, tanto para o desafio da MRV, como também para o das demais construtoras, mantenedoras, investidoras no Hub, eles estão lá para vocês terem mais acesso. Né? Hoje a gente está desenvolvendo o webinar junto com a MRV, né, que faz parte aí de uma agenda de webinars que nós estamos desenvolvendo junto com os nossos mantenedores. Na última segunda-feira, no dia 20 de abril, a gente desenvolveu um webinar junto com a Cinco, foi super legal, foi super bacana com o pessoal da Cinco. A gente deve subir ele para o YouTube logo mais, né? Vocês vão poder ter acesso lá a tudo que rolou e também nas nossas mídias sociais, né? E aproveitar também para fazer um convite para vocês. Amanhã a gente dá sequência nessa série, junto com o pessoal da Trisul, né, com o desafio deles, que vocês também podem encontrar no nosso site, nas nossas mídias sociais. Vai ser muito legal, vai ser nesse modelo também, bastante interativo. E, enfim, se vocês se interessaram, eu sei que hoje aqui a gente contou com a presença de startups, a gente contou com a presença aí de representantes também de administradores de condomínio, né, e também a gente tem a presença, acredito eu, que de escritórios, né, de advocacia, de advogados. Então, acredito que vocês tenham se interessado bastante, vocês podem ter acesso aí às informações, tanto no edital, como também, se surgir qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o pessoal do Hub, que a gente bate um papo e soluciona todas elas. Bruna, temos mais algum questionamento por aí? O Marcelo me mandou aqui, qual foi a empresa que fez as assembleias? As assembleias da MRV a gente está fazendo com a empresa Manager. Beleza. Muito bom. Mais alguma? Querem aproveitar, gente? Mais 5 segundinhos, 10 segundinhos aí. Senão a gente vai liberar os nossos parceiros aqui. Acredito que foi super legal, a dinâmica também foi muito boa, pessoal. Acredito que tenha ficado super claro aqui quais são, né, qual é o desafio, quais são os gargalos, também um pouco das expectativas, né, da empresa de hoje, da MRV, em solucionar esse desafio. Se a gente não tem mais perguntas, eu vou finalizar. Conrado, Oi, então, Fabrício. quero agradecer aí a oportunidade, a parceria, o apoio. Tamo junto. Muito obrigado, Everton, muito obrigado, Fabrício. A gente já vem desenvolvendo esse trabalho junto aí há alguns meses, né, junto com o Flávio também, né, por todas as etapas para a gente chegar até aqui hoje no webinar, que nada mais é uma oportunidade para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente entenderem um pouco mais sobre a demanda da MRV. Então, eu agradeço novamente pela presença de todos vocês
Mantemos as portas abertas, o Icon tem um canal de relacionamento que é perene durante os 12 meses, né? Tanto faz se a startup ou se a empresa vier trabalhar junto com a gente nesse desafio ou não, né? As portas estão abertas porque as demandas, elas são numerosas, né, dos nossos mantenedores. No âmbito do programa de inovação aberta, eles estão trabalhando um desafio específico, né? No segundo semestre de 2020 também nós teremos o ciclo de número 2, com eles em que novas demandas surgirão, né? E a gente vai também dar toda a visibilidade e toda a abrangência para nós conseguirmos aí encontrar soluções interessantes, soluções diferentes, né? Que principalmente atendam aí as necessidades dos nossos parceiros e dos nossos mantenedores, tá ok? Então, Bruna, também obrigado Christian, obrigado a todos vocês, e a gente se vê e a gente se encontra em breve. Isso. Pessoal, caso tenham qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. No nosso site tem o nosso contato ali de telefone e de e-mail, e fico à disposição também para conversar com vocês, quem tiver interesse em se inscrever e quiser saber mais como funciona o processo, tá bom? Aí, Bruna, se você puder deixar aí até mesmo no chat, para o pessoal também já ter os nossos contatos, a gente deixa o site, o e-mail, o nosso telefone também, vocês sintam à vontade aí também em contactar e a gente se conectar e desenvolver aí o setor da construção e o mercado imobiliário brasileiro. Então, obrigado, um abraço. Vou ficando por aqui, gente. Até mais. Um bom restante de semana para vocês e a gente se vê.